Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Thiago Francisco, higienista ocupacional. E hoje eu não vou falar sobre o programa de gerenciamento de riscos, porque já tem muitos profissionais falando sobre o programa de gerenciamento de riscos e hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou falar sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então eu não vou falar sobre o PGR, mas eu vou falar sobre o GRO, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Toda vez que uma empresa implementa um programa de gerenciamento de riscos, o que ela está buscando? Ela está buscando a melhoria no seu desempenho de saúde e segurança do trabalho. E esse desempenho ele é possível através da gestão de saúde e segurança do trabalho. Por isso, exatamente por isso que o programa de gerenciamento de riscos, ele é um instrumento de gestão que leva à gestão dos riscos ocupacionais. Então, o programa de gerenciamento de riscos, ele é o caminho que vai levar ao desempenho de saúde e segurança do trabalho, que é o principal objetivo de uma empresa que implementa um programa de gerenciamento de riscos, seja ele baseado em alguma norma da ABNT ou não. O principal objetivo de qualquer organização que implementa um programa de gerenciamento de riscos é melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho. Tá, Thiago, mas o que é desempenho? O desempenho são resultados da gestão de uma organização sobre os seus perigos. Então, quando fala em desempenho, a gente tem que pressupor indicadores, porque estamos falando de resultados em relação aos perigos que foram identificados. Lembrando que o perigo ele é uma fonte com potencial de causar algum dano à saúde do trabalhador ou à sua integridade física. Então, uma organização, ela busca o desempenho, que são resultados da gestão. Lembrando que a gestão, ela está acima do gerenciamento. As organizações, geralmente, elas têm 3 níveis. Você tem um nível operacional, você tem um nível tático, que é o nível gerencial, e você tem um nível estratégico, que é a parte de gestão. Então, toda vez que falar em gestão, a gestão ela está acima do gerenciamento de risco. Por isso que o programa de gerenciamento de risco ele é um instrumento que leva à gestão dos riscos. Então, logo, o GRO ele está acima do PGR, ou seja, a gestão de riscos ocupacionais ela está acima do gerenciamento de riscos, mas é o gerenciamento de riscos que leva à gestão de saúde e segurança do trabalho, que possibilita melhorar o desempenho, que são resultados da gestão de uma organização em relação aos seus perigos. Continuando falar sobre desempenho, muitas organizações estão buscando caminhos para, primeiramente, compreender, demonstrar e melhorar o seu desempenho na área de saúde e segurança do trabalho. Aí é que entra o papel do programa de gerenciamento de riscos, que primeiro as organizações elas buscam compreender. E essa compreensão ela é feita através de um diagnóstico, e esse diagnóstico ele é feito através do inventário de risco, matriz de risco e, consequentemente, o plano de ação. Em outras palavras, entre o inventário de risco e o plano de ação tem a matriz de risco que vai possibilitar compreender, os caminhos, compreender para depois demonstrar e melhorar o seu desempenho. Ou seja, primeiramente você vai diagnosticar, você vai passar por um filtro de significância, que pode ser uma matriz de risco, que vai possibilitar que você
demonstre e melhore o seu desempenho na área de saúde e segurança do trabalho. E esse é o principal objetivo da gestão dos riscos ocupacionais: compreender, demonstrar e melhorar o desempenho. Lembrando que a melhoria no desempenho é uma melhoria contínua, ou seja, ela não tem fim, porque a organização sempre deve buscar a melhoria contínua através da melhoria dos seus processos de trabalho e reduzindo a significância dos riscos ocupacionais. Em relação ao desempenho, ele pode ser obtido, administrando com eficácia aqueles elementos de suas atividades, produtos e serviços que podem impactar significativamente a saúde e a segurança do trabalho. Lembrando que pode ser obtido administrando com eficácia. Lembrando que a palavra eficácia ela é diferente da palavra eficiência, porque quando um produto é eficaz, ele atende o resultado esperado, ele entrega aquilo que é esperado dele. Então, para que você tenha um bom desempenho, você tem que administrar com eficácia os elementos das atividades, ou seja, quando fala em atividades, nós podemos ter diversos riscos ocupacionais, como por exemplo, fatores de riscos ocupacionais e também os riscos ocupacionais, que podem ser físicos, químicos, biológicos, das atividades, mas não é somente a atividade que você tem que considerar para melhorar o desempenho. Você precisa considerar produtos e serviços que podem causar algum impacto na saúde e na segurança dos trabalhadores. Falando um pouco mais sobre o desempenho, convém que uma organização com um programa de gerenciamento de riscos existente compare o seu desempenho com a política de saúde e segurança do trabalho. Lembrando que uma política de saúde e segurança do trabalho ela é norteadora, e para você elaborar uma política, para você desenvolver, criar uma política de saúde e segurança do trabalho, existem alguns critérios que você deve seguir. Por exemplo, uma política de saúde e segurança do trabalho, ela tem que falar sobre o atendimento à legislação, ela tem que falar sobre a melhoria contínua, ou seja, existem critérios para a elaboração de uma política de saúde e segurança do trabalho. E o programa de gerenciamento de risco existente, ele tem que estar coerente com a política, com os objetivos e metas estabelecidos, bem como outros critérios de acordo com a organização. Então, é importante que o desempenho ele esteja alinhado com o programa de gerenciamento de risco e compare o desempenho com aquilo que a organização se propôs a fazer de acordo com a sua política de saúde e segurança do trabalho, bem como os objetivos, metas e outros critérios que a organização ela queira estabelecer para poder analisar o desempenho de saúde e segurança do trabalho. Então, tudo isso são assuntos relacionados à gestão dos riscos ocupacionais. Ainda falando sobre desempenho de saúde e segurança do trabalho, a identificação dos perigos, determinação dos perigos que serão tratados, o estabelecimento de critérios para o seu desempenho, avaliação do desempenho com base nesses critérios. Então, quando fala em desempenho, pressupõe indicadores, e esses indicadores você precisa melhorar através do programa de gerenciamento de riscos, que é o caminho para você fazer a gestão dos riscos ocupacionais. Logo, o programa de gerenciamento de riscos, ele é um instrumento de gestão, ele é o caminho que leva
a gestão dos riscos ocupacionais. E os indicadores, então toda vez que eu falar sobre desempenho de saúde e segurança do trabalho, eu estou falando sobre o GRO, sobre a gestão dos riscos ocupacionais. E esses indicadores, eles podem ser reativos. O que é reativo? É aquilo que você não deseja na sua organização. Então, depois que você fez o seu inventário de risco, você aplicou a matriz de risco, você chegou num plano de ação e através deste plano de ação você melhorou os seus resultados, ou seja, os seus indicadores, você vai estar melhorando o seu desempenho. E esses indicadores, eles podem ser reativos, que é aquilo que você não quer, como por exemplo, um indicador reativo é o número de acidentes que ocorreu numa determinada organização, numa determinada empresa, num dado intervalo de tempo. Então, esse indicador aqui, que é o número de acidentes, o que é esperado após a implementação do programa de gerenciamento de risco é que você reduza o número de acidentes. Então, é um indicador reativo, o número de acidentes, bem como também o número de doenças ocupacionais naquela empresa ou então naquela organização. O número de doenças do trabalho também é um indicador reativo. E o que você tem como objetivo? Reduzir o número, o percentual desses indicadores. Como também o número de multas relacionadas à saúde e segurança do trabalho. Então pode ser um indicador reativo também que você vai buscar reduzir com o passar do tempo, com a implementação do seu programa de gerenciamento de riscos, que vai levar à gestão dos riscos ocupacionais. Número de perícias trabalhistas também pode ser um indicador reativo. O número de perícias trabalhistas em que não foram favoráveis à organização pode ser também um indicador reativo. Assim como também o próximo, agora que eu vou falar, ele é um indicador muito conhecido dos profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, como um técnico de segurança, engenheiro de segurança, que é o quê? A taxa de frequência. Taxa de frequência e taxa de gravidade são indicadores reativos aí que você almeja com a implementação do programa de gerenciamento de riscos, você consiga obter a gestão dos riscos ocupacionais, melhorando o seu desempenho. E o número de queixas também, relatos de sinais, sintomas também, é um indicador reativo. Ou seja, os indicadores reativos são aquelas situações no dia a dia da empresa que você almeja reduzir ou então que você deseja não ter na sua organização, como por exemplo, acidente do trabalho, doença ocupacional. Então, aqui são alguns exemplos de indicadores reativos. De repente você deve estar se perguntando, Thiago, como que eu determino quais serão os indicadores reativos na minha organização? E essa resposta ela é muito complexa, porque ela vai depender de quais foram os perigos identificados e os riscos que foram analisados. Então não existe uma receita de bolo, não existe uma receita pré-determinada para você determinar quais que serão os indicadores reativos. Isso vai diferir, de empresa para empresa. O importante é que, através do seu inventário de risco, da sua matriz de risco, seu plano de ação, você seja capaz de definir quais são os indicadores que você almeja melhorar o seu desempenho na área de saúde e segurança do trabalho. Nós temos também no gerenciamento, na gestão dos riscos ocupacionais, os indicadores proativos. Diferente dos indicadores reativos, os indicadores proativos são aqueles indicadores que você almeja ter na organização que você trabalha, ou então no seu cliente. O que seriam os indicadores proativos?
o número de treinamentos realizados em um determinado período em que você está analisando o seu desempenho de saúde e segurança do trabalho. Então, esse daqui ele pode ser um indicador que você almeja aumentar. Por exemplo, se no ano passado você realizou 20 treinamentos na área de saúde e segurança do trabalho na organização, de repente você pode ter uma meta de aumentar em 20% o número de treinamentos realizados na organização. Então tá aí um excelente exemplo de indicadores proativos. Número de avaliações ambientais também é um indicador proativo, porque quanto mais medições você tem, mais você aproxima da real exposição ocupacional dos trabalhadores. Então, quanto mais dados de medições ambientais você tiver, mais refinado tende a ficar o seu tratamento estatístico dos resultados, te levando a uma confiabilidade maior nesses resultados. Outro indicador proativo, número de proteções instaladas. De repente você pode ter uma meta de instalar X proteções num determinado período. Então tá aí um indicador também proativo. Número de análises ergonômicas realizadas num determinado período. Também é um indicador proativo, porque as análises ergonômicas do trabalho, quando bem realizadas, vai te auxiliar na tomada de decisões e vai te sinalizar qual que é o caminho que você deve percorrer para minimizar, reduzir ou até mesmo eliminar fatores de riscos ergonômicos. Percentual de tributos pagos na área de saúde e segurança do trabalho. Também ele pode ser um indicador proativo, que seria o percentual de redução de tributos pagos na área de saúde e segurança do trabalho. Também pode ser um indicador proativo, porque aqui você tende a querer reduzir esse percentual. Valores investidos na área de saúde e segurança do trabalho também pode ser um indicador proativo, que você tende a melhorar, refinar mais o seu orçamento, direcionar os investimentos para ações que de fato deem resultados na área de saúde e segurança do trabalho. E também horas homens, treinamentos também pode ser um indicador proativo. Ou seja, enquanto que os indicadores reativos são aqueles indicadores que você não deseja que tenham na sua empresa, ou então que você deseja reduzir o número deles, o percentual deles, os indicadores proativos, em algumas situações, você vai buscar aumentar o número e você vai buscar também, em algumas situações, reduzir o número. Então, isso daí tudo vai depender do tipo de indicador. E aí você deve estar fazendo a pergunta, Thiago, qual que é o critério que eu utilizo para me determinar quais que serão os indicadores proativos? Isso também vai diferir de empresa para empresa, porque tem a ver com o plano de ação, tem a ver com as atividades, tem a ver com a mensuração da significância dos riscos, ou seja, cada empresa você vai determinar quais serão os indicadores proativos e os indicadores reativos de acordo com a atividade, os perigos e os riscos analisados. Continuando aqui com outros exemplos de indicadores aí. Número de procedimentos de saúde e segurança do trabalho elaborados. Isso daí pode ser um exemplo de indicador proativo que você queira aumentar. De repente, a empresa que você elaborou o programa de gerenciamento de riscos não tem sequer um procedimento documentado de saúde e segurança do trabalho que você colocou como meta elaborar, determinar quais são os procedimentos. Então, o número de procedimentos de saúde e segurança do trabalho elaborados também pode ser um indicador. Número de incidentes registrados e tratados também pode ser um indicador de saúde e segurança do trabalho. E também
o percentual de redução do número de usuários de proteção auditiva e proteção respiratória. É um excelente indicador proativo. De repente você pode colocar como meta para o próximo ano reduzir 25% do número de usuários de proteção auditiva, reduzir 40% do número de usuários de proteção respiratória. Olha só que indicador legal para você colocar no seu gerenciamento de riscos ocupacionais. E também o percentual de redução do número de substâncias tóxicas ou a redução da toxicidade dessas substâncias também é um indicador proativo muito interessante, muito legal, que você pode colocar no seu GRO, né? Na sua gestão de riscos ocupacionais. Então aqui tem alguns exemplos de indicadores proativos, alguns exemplos de indicadores reativos. Você pode estar perguntando, Thiago, eu posso usar esse exemplo? Você vai ter que analisar se esses exemplos aqui que eu passei, tanto de indicadores proativos quanto de indicadores reativos, eles se aplicam na organização, na empresa que você esteja elaborando o seu programa de gerenciamento de risco. Um outro item que é muito importante, toda vez que você fala em desempenho, você vai lembrar da matriz TF. Tiago, o que é a matriz TF? A matriz TF é a matriz que eu criei, é uma matriz de higiene ocupacional que ela não tem apenas duas variáveis, que é a frequência e a gravidade, ela tem dezenas de variáveis que vai possibilitar que você consiga avaliar um risco, né, de maneira segura, de maneira eficaz, quando o assunto é higiene ocupacional. E quando fala em desempenho, pressupõe indicadores, né? E esses indicadores, eles podem ser proativos, eles podem ser reativos. E nesse exemplo aqui, que eu tenho uma escala temporal aqui, 2018, 2019, 2020, eu tenho um percentual de redução do nível de risco. Se formos considerar a matriz TF reduzida, em vídeos anteriores eu falo sobre isso, a matriz TF reduzida, ela vai apresentar apenas 3 níveis de risco, que é o nível baixo, o nível médio e o nível alto. Então, qual que é o objetivo? Com o passar dos anos, você aumente o número dos riscos baixos. Tá, Thiago, como assim aumentar o número de riscos baixos? Sim, por exemplo, em 2018 eu tinha 400 riscos que foram classificados como baixo. Em 2019, 500. Em 2020, 600. Porque à medida que você está aumentando o número de risco baixo, isso quer dizer que o número de riscos médios, eles estão diminuindo. Ou seja, se no ano de 2018 eu tinha 300 riscos classificados como risco médio, em 2019 eu tive 200 e em 2020 eu tive 100. Ou seja, estou melhorando o desempenho, porque aquilo que era classificado como nível médio, eu consegui, através de ações do plano de ação, melhorar o desempenho de modo que esse risco, ele caiu de nível, ele passou para baixo risco. E outro item também é em relação aos riscos de nível alto. Se em 2018, por exemplo, eu tinha 200 riscos classificados como risco alto, em 2019 foram 100, em 2020 50, ou seja, o objetivo do desempenho de saúde e segurança do trabalho, ou melhor, o objetivo das organizações que implementam um programa de gerenciamento de risco é melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho. E para melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho, o que você precisa fazer? O objetivo é transformar os riscos alto, num primeiro momento, em risco de nível médio e transformar os níveis de risco médio em nível baixo. Então, o que acontece? O objetivo sempre é
reduzir o nível alto e aumentar o nível baixo, de modo que você esteja reduzindo esses níveis aqui para um nível inferior. Então, isso é melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho. Em relação aos indicadores reativos, nós temos aqui uma análise temporal também do ano de 2017 ao ano de 2020, no qual eu vou mostrar alguns desempenhos aqui. Por exemplo, o número de acidentes com perda de tempo, que começa no ano de 2017 com 19 e chega ao ano de 2020 com apenas 6. Ou seja, eu melhorei o meu desempenho em relação ao número de acidentes com perda de tempo. É claro que a meta é 0 acidente, mas você consegue observar que 2017, acidentes com perda de tempo, 19, em 2018, 13, em 2019, 12, em 2020, 6. Então, esse é um objetivo de redução de um indicador reativo. O mesmo você pode considerar para as doenças ocupacionais, que no ano de 2017 foram 25 casos diagnosticados nesse exemplo. Já em 2018, 20, 2019, 7 e no ano de 2020, 14. Ou seja, oscilou, foi reduzindo, na verdade não oscilou, foi reduzindo de 25, 20, 17 e 14. O número de multas relacionadas a situações de saúde e segurança do trabalho, que em 2017 foram 10, 2018, 8, 2019, 5 e 2020, 2. O objetivo é 0 multa, não ter nenhuma multa, mas você consegue observar um desempenho aqui nos indicadores reativos. Número de perícias, que no ano de 2017, vamos considerar um exemplo aqui, 6 perícias, já em 2018, 3 perícias, 2019, 2 perícias, em 2020, 0 perícia. Então, mais um exemplo de indicadores reativos aqui, de melhoria no desempenho de indicadores reativos. Vamos considerar aqui também custos relacionados à legislação de saúde e segurança do trabalho. Por exemplo, no ano de 2017, vamos considerar que foi um custo de R$350 mil. Já em 2018, 250 mil, 2019, 110 mil e 2020, 50 mil reais. Tiago, como que eu consigo melhorar esse desempenho? Através das ações que foram feitas com base na matriz de risco, que foram feitas com base no inventário de risco, na execução dessas ações e na comparação novamente na matriz de risco para verificar se o nível do risco reduziu. Se reduziu, você tem a oportunidade de reduzir tributos na legislação trabalhista e na legislação previdenciária. É claro que para isso vai depender muito do agente, vai depender muito de qual é a atividade para que você consiga reduzir esses custos. Um exemplo aqui agora de indicadores proativos, de melhoria no desempenho dos indicadores proativos. E eu vou começar falando pelo número de treinamentos. Por exemplo, se em 2018 você realizou 15 treinamentos, 2019 você realizou 20, 2020 você realizou 20. Em relação aos treinamentos, pode ser há casos em que você vai estabilizar isso num valor de acordo com a legislação trabalhista, por exemplo. Não tem como você ficar inventando muito treinamento. Chega um momento que você vai atender todos os treinamentos que a legislação exige e mais alguns que você pode definir como uma boa prática na organização. Número de medições também, no ano de 2018 foram 45, no ano de 2019 50, no ano de 2020 60. Lembrando que essas medições chegam num momento também que ou você vai estabilizar ou você vai parar de fazer medições. Não justifica fazer medições ambientais se não tiver alteração no processo de trabalho, na atividade, ou seja,
na exposição ocupacional do trabalhador. Número de usuários de proteção auditiva, em 2018 tinha 70 usuários, 2019 50, 2020 estabilizou em 50, também é um exemplo de melhoria no indicador proativo. E por fim, usuários de proteção respiratória. Se no ano de 2018 tinham 60 usuários, 2019 30 e 2020 15, também é um exemplo de melhoria no desempenho de saúde e segurança do trabalho, considerando indicadores proativos. Lembrando que o indicador proativo, algumas vezes você vai desejar que aumente o número, como é o caso do treinamento, e em alguns momentos você vai buscar reduzir esse indicador, como é o caso do número de usuários de proteção auditiva e o número de usuários de proteção respiratória. Determinação dos indicadores. Como que eu vou determinar os indicadores proativos, os indicadores reativos? Primeiramente, isso deve ser feito com base nos perigos e riscos identificados na empresa. É você que determina os indicadores com base na pesquisa. Nos vídeos anteriores eu falo sobre isso. Quem é aluno meu do curso PGR Prático também sabe o que é a pesquisa, aluno do curso PGR HO Prático. Então você vai determinar os indicadores através da pesquisa, da matriz de risco, no caso eu aplico a matriz Thiago Francisco, que é a matriz TF de higiene ocupacional, e também com base na significância desses riscos. Tem risco que vai apresentar uma significância maior, assim como tem riscos que vão apresentar uma significância menor. Então, com base nesses 3 itens aqui, você vai determinar quais serão seus indicadores proativos e os indicadores reativos. Em relação a outros indicadores, agora tornando o gerenciamento de riscos, a gestão de riscos ocupacionais um pouco mais avançado. O que mais pode ser indicadores para você? Número de substâncias teratogênicas, ou seja, são aquelas substâncias que causam alteração no feto. De repente você tem na sua empresa 5 dessas substâncias e você tem uma meta de reduzir para 0. Também pode ser um indicador proativo. O número de substâncias mutagênicas, também, se de repente você tem lá 20 substâncias mutagênicas na empresa que você trabalha, ou então na empresa que você presta consultoria, aí você pode ter uma meta de reduzir 50%, 70%, 100%, também é um indicador proativo. Número de substâncias carcinogênicas, também, se de repente você tem lá 10 substâncias carcinogênicas na empresa, você pode ter uma meta de reduzir a cada ano 50%. Também é um indicador proativo que você pode considerar na sua gestão dos riscos ocupacionais. O número de usuários de proteção auditiva, proteção respiratória. Por isso, gente, que a etapa da pesquisa lá no PGR, no Programa de Gerenciamento de Risco, ela é muito importante, porque você vai usar os dados que você identificou lá na pesquisa aqui no seu gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, ou melhor, na gestão de seus riscos ocupacionais que pressupõe indicadores. Número de trabalhadores com exposição acima do nível de ação também é um indicador que você pode e deve trabalhar. Número de trabalhadores com exposição acima do TWA, média ponderada no tempo, para uma jornada padrão de 8 horas ou então 40 horas semanais. Número de trabalhadores com exposição acima do TLVC, ou seja, do valor teto, também é um indicador. O fato é que quem define quais são os indicadores do seu gerenciamento de riscos ocupacionais, da sua GRO, é você, profissional de saúde e segurança do trabalho. Então, se você é um técnico de segurança, se você é um engenheiro de segurança, se você é um médico do trabalho, um ergonomista, um higienista ocupacional, quem vai determinar os indicadores do seu GRO é você,
com base na pesquisa, no inventário de risco, na matriz de riscos e no plano de ação. Você que vai determinar quais são esses indicadores. Melhorando os seus indicadores. A matriz TF, que foi a matriz que eu criei de higiene ocupacional, ela possibilita, a estrutura da matriz TF, ela possibilita você fazer testes para definir qual variável vai apresentar melhor resultado. Então, a grande sacada da matriz TF, a matriz de higiene ocupacional TF, é que você pode fazer testes antes mesmo de fazer o investimento para saber qual vai ser a significância do risco após a ação ser determinada. Ou seja, quanto que eu vou reduzir na minha matriz de significância de determinado risco se eu fizer ação X, Y, Z. Então, a grande sacada da matriz TF, conforme eu já falei, ela tem muitas variáveis, tá? Não é apenas frequência e gravidade, ela considera a idade do trabalhador, o sexo do trabalhador, o limite de exposição da substância, ou seja, são dezenas de outras variáveis que vai te ajudar a tomar as melhores decisões. As variáveis que apresentarem melhores resultados deverão fazer parte do plano de ação. Então, a sacada é a seguinte, eu tenho um determinado risco que eu avaliei lá. Eu tenho na matriz TF muitas variáveis, então eu vou ter que analisar qual a variável que é mais representativa no somatório daquele risco, ou quais as variáveis. A partir daí, eu consigo determinar e colocar uma ação para melhorar, para reduzir o nível de significância de um determinado risco. Em relação à gestão dos riscos ocupacionais, na verdade eu estou falando gestão, porque a ideia é gestão mesmo, apesar do nome ser gerenciamento de riscos ocupacionais, mas a gestão dos riscos ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de riscos em suas atividades. Então, conforme eu falei no início do vídeo, o gerenciamento de riscos, a gestão de riscos, ela está acima. É uma decisão estratégica da empresa melhorar o seu desempenho de saúde e segurança do trabalho, enquanto que o programa de gerenciamento de riscos, ele é o instrumento de gestão, ou seja, o objetivo é a GRO. O caminho para chegar até a GRO é o programa de gerenciamento de riscos. E é exatamente por isso que a norma regulamentadora NR1, ela determina que o gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de riscos em suas atividades. Então, existe uma correlação do programa de gerenciamento de riscos e da gestão de riscos ocupacionais, enquanto que o programa de gerenciamento de risco, ele é um nível tático, ele é um nível gerencial, a gestão de riscos ocupacionais é um nível estratégico, é uma decisão a longo prazo de uma organização, ou seja, uma decisão para obter resultados de médio a longo prazo. Então, uma decisão estratégica na empresa. A gestão dos riscos ocupacionais consiste em uma análise crítica do programa de gerenciamento de riscos em intervalos planejados. Tá, Thiago, de quanto em quanto tempo eu tenho que revisar o meu PGR? De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer uma análise crítica do meu programa de gerenciamento de riscos? Isso não tem um tempo definido, tá? Para você melhorar o desempenho, vai depender das suas atividades, vai depender do segmento da sua empresa, mas essa análise crítica, você pode fazer ela mensal, principalmente para quem está começando um programa de gerenciamento de risco, depois que o plano de ação já foi determinado, você já está executando as ações do plano de ação, eu aconselho sim que você faça uma análise mensal. Pode ser também bimestral, pode ser trimestral, pode ser anual em um prazo máximo
de 2 anos, tá? Em alguns casos, a própria NR1 ela vai falar em a cada 3 anos, mas para você obter desempenho, melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho, eu aconselho que você determine ou mensal ou trimestral. Isso vai depender de qual que foi o nível de risco que predominou na organização que você elaborou o seu programa de gerenciamento de riscos. Para isso, você faz uma análise crítica, que você vai fazer uma reunião, geralmente com a alta administração, com a alta direção da empresa. Você vai fazer uma reunião e você vai considerar quais que são as entradas do seu gerenciamento de riscos e quais são as saídas, ou seja, quais são as ações que você vai realizar para que você reduza custos na saúde e segurança do trabalho. Ou seja, qual que é a grande vantagem no programa de gerenciamento de riscos? Você melhora o ambiente de trabalho, você melhora as condições de trabalho e evita acidente e reduz custos para a empresa que você trabalha ou seu cliente, no caso, se você for uma empresa de consultoria. Ou seja, é uma combinação perfeita. Reduzir custo, melhorar o ambiente de trabalho e proteger a saúde do trabalhador. Essa análise crítica, na sua gestão de riscos ocupacionais, independente se você vai fazer ela mensal, se você vai fazer ela a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, ou que seja lá 1 vez por ano, 2 vezes por ano, é imprescindível que você gere um relatório, tá? Um relatório constando a avaliação do desempenho de saúde e segurança do trabalho num determinado intervalo que você determinou, a situação das ações provenientes da análise, ou seja, como está o andamento do plano de ação da reunião anterior, resultado do monitoramento e medição, como está a exposição ocupacional dos trabalhadores em relação aos agentes ambientais, como que está a higiene ocupacional na sua empresa, como que está a ergonomia, como está a análise crítica, a avaliação dos fatores de riscos ergonômicos, requisitos legais e outros requisitos, como está o atendimento à legislação na organização que você trabalha, na empresa que você trabalha, ou então no seu cliente de consultoria. Então, a análise crítica, ela tem que constar todas essas informações. Além dos requisitos legais, você também pode e deve estabelecer outros requisitos aplicáveis à organização. E por fim, você vai determinar, não é só os problemas, você vai determinar as oportunidades na sua análise crítica. Quais são os riscos que foram identificados e quais são as oportunidades de melhorar a saúde e a segurança do trabalho, ou seja, de melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho. As não conformidades, os incidentes, as ações corretivas, como está o andamento de cada não conformidade, como está o andamento das ações para cada incidente, quase acidente identificado, as ações corretivas, o resultado de avaliação de atendimento aos requisitos legais e outros requisitos também, é outra informação importante no seu relatório de análise crítica, que vai ser a estruturação da sua gestão de riscos ocupacionais. Em relação à análise crítica, para a gente encerrar essa aula de hoje, a empresa ela deve comunicar as saídas pertinentes das análises críticas aos trabalhadores. O que é isso? A empresa ela deve informar quais são as ações que estão sendo realizadas para melhorar os indicadores proativos, os indicadores reativos, quais são as ações que estão sendo feitas para melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho, devem ser informadas aos trabalhadores, porque
todos os trabalhadores eles devem fazer parte do Programa de Gerenciamento de Riscos e da Gestão de Riscos Ocupacionais. Se você ficou até aqui, vai lá, dá seu like lá, ativa o sininho para você receber as notificações e a gente se encontra no próximo vídeo.